Na verdade, a paz do Senhor a todos os irmãos, né? A todos que nos acompanham, é uma grande farsa, né? Nós estamos vivendo mesmo o que está lá no livro de Apocalipse, a era da igreja de Laodiceia, né? Eles dizem que rico sou e há abastança, mas não sabe que é pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. É um sistema, né? Eles pensam, como disse o apóstolo Paulo, que a piedade é fonte de lucro. Quando isso dói. Nós passamos agora esse momento de pandemia, né? Que está sendo ainda, as pessoas estão se recuperando desse momento, perderam empregos, perderam casas. A gente está vendo agora as vítimas das chuvas. Isso atinge também os nossos irmãos que poderiam serem assistidos. Eu acredito piamente que a igreja ela tem condições de sustentar, não é sustentar, mas amparar os seus membros, aqueles que estão agora passando por dificuldades. É muito triste. Eu vi aqui o irmão José falando que estava lá, acho que na escola bíblica de obreiros, e o irmão, rapaz, ele não tinha o suficiente para se alimentar. Pega um biscoito, toma um pouco d'água, porque tinha que voltar para festa. Para festividade. Não, para festa não, para fazer a campanha evangelizadora e à noite para a igreja. Oh, meu Deus, isso é muito triste, né? E você vê eles viverem regaladamente, com tudo, tendo toda a estrutura, pregam o amor, quando na verdade não vive esse amor que é pregado. Jesus, ele tem servido apenas para eles como uma fonte de lucro. A piedade para eles é uma fonte de lucro. E isso é muito duro. Você vê um irmão seu passando por necessidade, passando por dificuldades. E quem socorre esses irmãos são justamente os outros irmãos. Exatamente. Quando, na verdade, ele que é um contribuinte, né? Que ele é um mantenedor dessa obra. Está entendendo? A obra que seria a obra da piedade, quando ele é esse mantenedor, na hora da dificuldade que ele está passando por uma necessidade, passando por um problema, uma dificuldade, ou até mesmo, eu sempre costumo dizer que crente ele não fica desempregado, ele passa pelo desemprego, passa por um momento difícil, e que ali a própria Irmandade, a igreja poderia socorrer esses membros, ela simplesmente se exime, ela não faz. Tocando nesse assunto, Flávio, inclusive a gente já comentou, eu e Josué aqui em lives passadas, tem um irmão da Assembleia de Deus lá de Tamandaré, o nome dele é Leto. Leto, ele é um mototaxista lá da cidade e todos conhecem ele como membro da Assembleia de Deus. Nessa pandemia, ele ficou sem poder trabalhar, porque logicamente não tinha corridas para ele. E ele passou necessidade. Passou necessidade e a igreja não o socorreu. Como muitos, né? Quem socorreu o Leto, ele sabe disso, inclusive eu já chamei aqui para ele vir dar um testemunho, foi o padre Arlindo. O padre Arlindo socorreu e ele, num desabafo nas redes sociais, ele disse o seguinte, ele disse, a gente aprende na igreja a não dar a paz a pessoas de outras religiões. A gente costuma dizer que, olha, não são evangélicos, não são cristãos, então a gente não cumprimenta. Então, quem socorreu o Leto nesse momento dele de sacrifício, de dor e de sofrimento foi a Igreja Católica. Que eles condenam tanto. Eles condenam tanto através do Padre Arlindo. O Padre Arlindo, ele tem uma obra fantástica lá em Tamandaré. Ele socorre independentemente da sua religião. Porque a fome não tem religião, a fome não tem idade e a fome não tem etnia. A fome chega para todos. Então Leto disse, como é que eu vou agora negar a dar paz a qualquer pessoa, qualquer irmão de outra religião, simplesmente porque o pastor não quer? O pastor doutrina seus membros a não cumprimentar essas pessoas, inclusive do mesma orientação religiosa, no caso das Assembleias de Deus. Se for de Abreu Lima, o pastor não quer que cumprimente. Se for de ADCA, a Rede Esperança, ele não quer que se cumprimentar
vai certamente receber uma reprimenda e, com certeza, até uma exclusão. Veja se isso não é significado de uma seita. Pronto, é o que eu falei. Isso aqui é uma seita onde existe a figura do guru, a figura maior, que é representada pelo líder religioso, e os seus seguidores. E esses seguidores, esses fanáticos seguidores, começam a trazer para esse líder as oferendas. Porque o grande líder, ele ama oferendas. Era assim também no passado, se oferecia holocausto, oferecia sacrifício para esses deuses, esses líderes. Hoje também se faz isso, Josué. Hoje, essa oferenda é em forma de dinheiro, que o guru, no caso o líder, gosta muito. A rede tem que ser cheia de peixe. A rede de peixe. Peixe é R$100. É R$100, quer dizer, uma cédula de 100. Veja que isso aí foi um ato falho, Josué, porque realmente muitos peixes numa rede, ficam incontáveis o número de peixes. E ele adora isso, ele adora dinheiro. Então, se você quiser agradar ao seu Deus minúsculo, ao seu guru, conceda peixe a ele, que ele gosta muito de peixe. Então, o trabalho de Josué, inclusive eu estava comentando com o Josué está sofrendo muitas agressões. Mas Josué é aquele tipo de pessoa que ele nem liga, você pode fazer o que quiser, ele não está nem aí. Tá certo, Josué? Porque você está incomodando as pessoas. É verdade. E essa incomodação está trazendo, sabe o que, Josué? Prejuízo, Josué, financeiro. Financeiro mesmo, porque o tesouro vai baixando, as despesas vão aumentando, Josué, porque eles estão no patamar alto. E agora o acompanhamento financeiro não está em consonância, está abaixo. Entendeu? Aí o que eles fazem? Bora atacar Josué, porque a culpa é de Josué. Aí já culparam Josué da divisão, já culparam Josué de tanta coisa. Fizeram alegria, pularam de alegria quando Josué tropeçou e caiu. E eu vinha contando isso para Flávio. Agora como é que pode? Que absurdo, né? Olha, doutor Miguel, assim, né? As pessoas que nos combatem, né? Porque a gente está denunciando, a gente está criticando. A gente não só critica, não só denuncia, como usamos o parâmetro correto, que é a Bíblia, para quem quer chegar no céu, trilhar o caminho de Jesus. Ela é o árbitro final das questões não é isso? de fé e de doutrina. É a palavra vocês estavam falando aí, e eu olhando aqui, a conclusão a que a gente chega é que esses homens, o poder, o dinheiro e a vontade de ser influente afasta totalmente os homens do princípio genuíno do Evangelho de Cristo, que é muito simples: alcançar as pessoas para que as pessoas creiam no sacrifício de Jesus, através da fé, ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir, e aí as pessoas começam a ter, vejam só, irmãos e amigos, um relacionamento direto com Jesus. Mas o que é o ensinamento dessas igrejas, Flávio? É que você deve fazer penitências para que a salvação seja assegurada. E quais são as penitências? São dízimos e ofertas? Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, obedecer cegamente aos seus instrutores, doutrinadores. E as pessoas esquecem-se de ler a Bíblia e se orientar por ela. Porque, como o doutor Miguel começou falando, o que é que acontece? Acontece que os homens estão doutrinando os rebanhos e levando para longe, para muito longe do caminho de Jesus. Não, Jesus mesmo falou, doutor Josué. Se um cego guiar outro cego, o que acontece? Cai ambos no precipício. Então as pessoas não... Aí eu estava lendo aqui, é o seguinte, vejam, irmãos, o dono da vinha, o dono da obra, Jesus aqui
com os pés descalços na Galileia, né? Em Cesareia, em Cafarnaum, pregou com tanta simplicidade, tanta modéstia, sendo ele o Filho de Deus. E eu estava vendo aqui, doutor Miguel e Flávio, duas parábolas. A parábola daquilo que, olha, vejam só como a coisa é grave. Um dono de uma casa ia fazer uma grande festa. Quem? O dono da casa, que só existia um. Disse: vai e convida as pessoas para que venham à minha festa. E quando chegou no dia da festa, um disse: eu não posso ir porque eu fui tratar de meu negócio, porque meu pai morreu, porque eu comprei um grande campo e fui cuidar, porque eu fui cuidar do meu boi. E a casa estava vazia. Jesus disse: vai pelos montes e valados e trazei coxos, mancos, aleijados, cegos, para que a minha casa... Ele era o dono da festa e mandou chamá-lo para a casa dele. Não foi para a casa de homem nenhum. Guarde isso aí. Uma segunda parábola é a parábola dos talentos. O dono de uma grande vinha precisou viajar, ausentar-se, e chamou os trabalhadores, a um deu 5, deu 2 e deu 1. E disse: no final, eu venho buscar e quero a prestação de contas. O que é que existe, Flávio? Esses homens desviados estão se apropriando, primeiro, da festa, da casa, da vinha, e fazendo um mau trabalho para o evangelho de Jesus. A gente vai discorrer aqui, eles esquecem-se que o dono da obra, o dono da festa, o dono da casa vai cobrar, e vai cobrar muito caro. Para aqueles a quem ele deu o talento, os talentos, sabe o que foi que ele disse ao servo que foi negligente? Doutor Miguel, eu já falei isso aqui no seu podcast. Sabe o que é? Ele mandou lançar nas trevas exteriores. Se existem trevas exteriores, que está bem caracterizada, é porque existem trevas que não são exteriores. Agora, aqueles que foram negligentes, aqueles desobedientes, aqueles que fizeram descaso, doutor Miguel, que é o que a gente está tratando aqui, da obra de Deus, serão lançados nas trevas exteriores. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dente. E para concluir essa minha participação nesse bloco, eu digo o seguinte: na hora da morte, todos deixam para trás influência política, poder econômico, riquezas, parentes e amigos, e entram pelo mesmo caminho, e a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Como é que esses obreiros, maus obreiros, vão encarar o dono da vinha, o dono da festa, o dono da casa? Reflitam sobre isso, porque vocês estão numa situação, olha, grave, gravíssima, porque só se parte daqui, como eles costumam dizer, salvo o perdido. E as obras deles, não é? Seguirão. José tocou num ponto agora, José, um ponto muito importante. Eu posso dizer assim, Flávio, um ponto crucial. Eu vou explicar por quê. Você pode observar, José, você tem quase a minha faixa etária. Você pode fazer uma comparação, o evangelho que você viu quando você era criança e o evangelho de hoje. É um evangelho que a gente não alcançou. Pelo menos eu nunca alcancei. Eu participei, como Josué, de uma igreja pobre. A grande maioria de seus membros iam a pé, de bicicleta, ou de ônibus. Ou de ônibus. E todo mundo era feliz. Hoje, a gente tem uma igreja rica, certo? Uma igreja poderosa, eu posso influente dizer, também, político. E a gente vê essa encenação nos púlpitos das igrejas. É a verdadeira encenação. A gente vê aquele teatro. Para quem ensina melhor, para quem faz aquela encenação mais convincente, para quem atrai mais espectadores, se procura fazer aquele teatro exatamente com o único objetivo: distorcer o evangelho.
é degradar o evangelho, porque o evangelho é nada disso. E o Satanás hoje está entronizado nessas igrejas. O Satanás hoje é o pastor morto. Contribuindo com o que o senhor está dizendo. Doutor Miguel, é muito... José gosta de falar na palavra grave e gravidade, porque é grave mesmo. Meu irmão, eu fico analisando. Como é que um homem, pastor, desde a mais... vamos dizer assim, idade, né, bem nova, né? Tenra idade, né? Ali aprendeu aos pés dos pastores antigos, conhece a Bíblia e chega, doutor Miguel, a dizer, no púlpito da igreja, fica registrado que o crente que não dá o dízimo não vale uma prata furada. Meu irmão, que coisa tão grave. O crente que não dá dízimo não vale. Então, o senhor falando aí a respeito da liturgia do culto, pula, encena, faz isso, mas eu acho que nada disso não é tão grave, nada disso é tão grave quanto ao ensinamento, à conduta e aos exemplos que partem dos púlpitos. Sabe por quê, Flávio? Porque, veja, o apóstolo São Paulo disse, olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aprovado, né? Aprovado. Sede o exemplo dos fiéis. Na palavra, né? no trato. Seja modelo, seja exemplo, seja caminho, seja parâmetro. Imitadores. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vocês vão passar e essa obra vão continuar. É necessário que os que vierem depois de vocês conservem o modelo que foi passado para vocês. Não inventem, não mudem com interesses de riquezas, de influência, não é? De políticos. O que é que tem a ver, meus irmãos? Olha, o que é que tem a ver? O poder econômico, o poder político e outros poderes aí, até o poder eclesiástico, com a simplicidade do evangelho. Nada. Então, doutor Miguel, essas encenações que feitas normalmente pela plateia da igreja, né? Algumas pessoas desavisadas ali, que se exacerbam, eu acho que nada é tão grave quanto a conduta desses homens que estão dirigindo igrejas.